Boa noite, a paz do Senhor, glórias a Deus. Estamos aqui mais uma vez para estarmos aqui estudando e meditando na palavra do Senhor. E eu estou aqui com a Bruninha, ela vai dar um alô para vocês. A gente vai estar lendo e meditando na palavra do Senhor, amém? E nós vamos aqui estar fazendo a oração, pedindo a direção do Espírito Santo, que você possa estar orando com a gente também, pedindo para o Senhor falar contigo e que o Senhor possa abrir os nossos olhos e entendimento para que nós venhamos entender a palavra dele, amém? Vamos então orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós estamos aqui diante de Ti e da Tua palavra, para que nós venhamos aprender um pouco mais de Ti, que o Senhor venha revelar a Sua palavra ao nosso coração. Pai, eu peço a Ti, Senhor, nos ensina, amado Espírito Santo, precisamos de Ti, nos ajuda a entender e aguardar a Tua palavra, para que o Espírito de Deus venha produzir essa palavra na minha vida em frutos, muitos frutos. Por isso eu peço a Ti, Senhor, perdoa-me, perdoa as minhas falhas, perdoa os meus erros. Tende misericórdia de mim, Senhor, e me ajuda a andar nos Teus caminhos, pois Tu és fiel, Tu és justo, Tu és puro e verdadeiro. E eu preciso, Senhor, da Tua palavra. E eu preciso, Senhor, Te conhecer a cada dia mais, ter intimidade contigo, saber quando és Tu que está falando e ter visão espiritual, discernimento espiritual, para ver com os meus olhos os Teus feitos no sobrenatural, que é invisível. Pai, abre os meus olhos espirituais para que eu possa ver no mundo espiritual o Teu mover, a Tua mão se estendendo para a minha vida, para a vida dos meus irmãos. Abre, Senhor, a minha visão espiritual a cada dia, para que eu possa enxergar a Tua vontade, os Teus planos e os Teus sonhos para a minha vida. Em nome de Jesus, eu peço a Ti, me ajuda a entender, me ajuda a Te conhecer, me ajuda, amado e amigo Espírito Santo, não Te negar e sempre crescer na comunhão e no conhecimento do Espírito de Deus. Pai, eu Te agradeço por esse dia maravilhoso e Te agradeço por essa noite maravilhosa que o Senhor tem me dado. Muito obrigado, Jesus, e que Teu nome seja glorificado aqui neste lugar. Fala conosco e nos ajuda. É a nossa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Já estou sentindo a presença do Rei da Glória aqui neste lugar. Amém? Nós vamos estar lendo aqui a palavra em Mateus capítulo 9, né? Hoje nós vamos começar o capítulo 9. A Bruninha vai estar lendo para nós. Mateus capítulo 9, versículo 1. Jesus cura um paralítico. Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para sua cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Tenha bom ânimo, filho,
tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para vocês, saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Disse ao paralítico: levante-se, pegue sua maca e vá para sua casa. Ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Amém. Aqui nós vemos alguns fatos que aconteceu, né? Na cura desse paralítico. Havia um homem, né? Que estava paralítico. Jesus, ele entrou num barco, né? Atravessou o mar e foi para a sua cidade, né? Alguns homens trouxeram um paralítico deitado em uma maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Então, quando ele falou aqui que os seus pecados estão perdoados, logo os fariseus, né, e os mestres da lei já se manifestaram, né? Mas quem que é esse cara? Quem ele pensa que é para falar que está perdoando pecado, né? Como pode ele falar que pode perdoar pecado? Esse homem está blasfemando, né? Esse homem está blasfemando. Ele não pode. Ele não pode perdoar pecados. Assim arrazoava no seu coração, né? E Jesus, sabendo que ele já estava arrazoando isso no coração, aí Jesus olha para eles e diz: por que vocês pensam maldosamente em seu coração? O que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande, né? Jesus falou assim: por que vocês ficam aí razoando, remoendo, né? Ou guardando essas maldades no seu coração, esses pensamentos malignos aí contra a minha vida, né? Jesus falou para ele: o que é mais fácil dizer, né? O que vocês acham mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados, ou mandar esse homem levantar e andar? Aí Jesus peita eles, né? Jesus fala assim: para que vocês saibam. Olha só, mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, pegue sua maca e vá para a sua casa. Olha só. Aí Jesus, ele bate de frente com eles, né? Já que vocês estão razoando porque eu falei que os pecados deles estão perdoados, então levanta, pega sua máquina e vá para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor, glorificou a Deus que deu tal autoridade ao homem. Aqui nós vemos que Jesus o tempo todo ele tem que estar provando, né? Na verdade, o tempo todo ele está fazendo curas, milagres, maravilhas que insultam, né, os mestres da lei e os fariseus, né? Então, os fariseus, na perseguição contra Jesus, eles falam tudo que eles podem falar e inventar contra Jesus, e aqui não foi diferente, né? Então, Jesus peitou eles e Jesus mostrou para eles que ele tinha autoridade de Deus para fazer aquilo. E quando Jesus mandou o homem catar a maca, levantar e ir embora, que o homem levantou, catou a maca e foi embora, que ficou curado, eles ficaram cheios de temor, né? E de todo jeito eles tinham que glorificar Deus. Não tinha como eles não dizer que Jesus não tinha autoridade dada por Deus. O chamado de Mateus.
Saindo Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria e disse-lhe: Siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios. Pois eu não vim chamar justos, mais pecadores. Amém. Aqui ele chama Mateus, né? Aqui ele chama Mateus. Mateus se levantou e o seguiu. E estando Jesus em casa, fora comer com os seus discípulos e muitos publicanos, pecadores. Vendo isso, os fariseus, olha eles aqui de novo, né? Jesus desce com Mateus e os discípulos e vai comer com os publicanos e os pecadores, né? E eles se escandalizam. Aqui no versículo 11 eles já falam, né? Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos de Jesus, né? Por que os mestres de vocês comem com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e aprendam o que significa. Desejo misericórdia e não sacrifício. Jesus ele está falando aqui a respeito do sentimento do ser humano, né? Do sentimento do ser humano, né? Então Jesus ele está falando assim: eu vim para trazer cura àqueles que estão precisando de cura. Eu não vim para aqueles que não têm doença, eu vim para os doentes. Então, se eu vim para curar os doentes, eu tenho que estar com o meio dos doentes, eu tenho que conhecer os doentes, eu tenho que ter misericórdia dos doentes, né? E não se sacrificar, né? Jesus não podia se separar dos doentes, ele veio para curar os doentes. Então Jesus vai falar para eles, né? Os são não precisa de médicos, né? Aí Jesus fala assim: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes, né? Então, Jesus ele não veio só para o são, ele veio para aqueles que estavam doentes, né? O são muitas vezes não vai procurar Jesus, né? A não ser que ele tenha uma doença mais tarde, mas dificilmente o são vai procurar Jesus. Quem procura Jesus são os doentes. E os doentes procuram Jesus porque eles querem ser curados, né? E Jesus faz o milagre e eles acabam crendo em Jesus e começam a seguir Jesus, né? Aí Jesus fala para eles: vá, aprenda o que significa isso. Desejo misericórdia e não sacrifício, né? O que é misericórdia? Misericórdia é daqueles que estão doentes, né? Jesus se compadeceu, né, das doenças daquele povo e Jesus foi até ele para que eles pudessem ser curados. Aí Jesus ainda fala, né? Eu não vim chamar justo, eu vim chamar os pecadores. Ou seja, eu vim para eles, né? Jesus é interrogado acerca do jejum. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: Por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: Como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo será traído, então jejuarão. Ninguém põe remendo de... Deixa eu só explicar essa parte do jejum. Aqui eles estavam perguntando, né? Por que os seus discípulos não jejuam se nós jejuamos, né? Ou seja, eles não criam em Jesus, né? Porque Jesus estava ali e eles estavam jejuando. Se eles estavam jejuando, eles já estavam declarando que eles não criam em Jesus, né? Por quê? Porque Jesus olha para eles e fala assim: como pode os seus discípulos jejuarem se o seu mestre está com eles, né? Vai vir o dia que o seu mestre vai embora, né? Vai subir para a glória.
E aí eles jejuarão, né? Então ele estava perguntando, eles estavam incomodados. Por que os seus discípulos não jejuam? Jesus, é como se Jesus estivesse falando para eles: eu não morri ainda, eu não parti ainda, eu não fui ainda, eu não fiz o sacrifício ainda. Eu sou o mestre deles, eu sou o senhor deles e eu não estou com eles ainda. Então por isso que eles não jejuam. Mas virá o dia que eles vão jejuar. Continua, Bruno. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha. 16, né? Pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha arrebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam. Amém. Aqui ele está falando, né? Não adianta você querer remendar um pano que está podre, né? Você costurar um pano que está podre, não vai adiantar nada. Por quê? Porque você vai costurar aquele local ali, mas em seguida, após qualquer coisa que forçar, ele vai rasgar de novo. Por quê? Porque a outra parte está podre, né? Aí depois ele dá o exemplo: ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha, né? Em odre velho, né? Ou seja, os dois tem que estar limpos, os dois tem que estar puros, os dois tem que estar novo, né? Não dá para pegar aqui ele usa vasilha de couro, né? Mas fala lodre, né? Então ele usa essa vasilha de couro. Você não pode pegar uma vasilha de couro usada para pôr um vinho novo dentro. Por quê? Porque ela praticamente, aquele vinho que já passou ali naquele odre ali, ele já teve a sua passagem, né? E o odre, ele, com certeza, já está fraco, né? Ele não vai conseguir suportar o vinho novo. Por quê? Porque o vinho novo demora muito tempo, né? Guardado no odre, né? Então, não vai adiantar. Então, você tem que pegar tanto o odre novo, como o vinho novo, para poder colocar os dois, para que os dois venham suportar. Então, ele está falando aqui a mesma coisa, né? Da parábola, né, que ele comentou aqui em cima, a respeito, né, de você suportar, né, as situações, suportar, não adianta você catar o evangelho e querer misturar com a sua vida mundana, né, não adianta colocar os dois, né, querer viver os dois, ou você, né. É como Jesus falou para Nicodemos, né? Você tem que nascer de novo, né? Você tem que nascer de novo. Não adianta você catar o seu homem velho e querer agora praticar palavras. Você vai virar religioso, igual os fariseus, né? Então, não. Você tem que nascer de novo. Você tem que começar tudo de novo, né? Ou seja, do início. Aí você começa com a palavra nova e começa a ser um homem novo, para que os dois venham andar em concordância, né? É praticamente isso que Jesus está falando para eles, né? O poder de Jesus sobre a doença e a morte. 18. Falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer. Vem e põe a tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele, e também os seus discípulos. Nisso, 20. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Chegou por trás dele e tocou na borda de seu manto, pois dizia a si mesmo: Se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se, Jesus a viu e disse: Ânimo, filha, a tua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: Saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão,
e ela se levantou. A notícia deste acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Amém. Aqui nós vemos aqui, né, que Jesus, ele estava falando aos dirigentes da sinagoga e chegou, ajoelhou-se diante dele. Um dos dirigentes da sinagoga, né, chegou, ajoelhou-se diante de Jesus e olha o que ele disse para Jesus: a minha filha acaba de morrer. Não é que está morrendo, ela acaba de morrer, já morreu, né? Vem, olha a fé desse homem, né? Olha a fé desse dirigente, né? Venha e põe as tuas mãos sobre ela e ela viverá. Olha a fé desse homem. Ele se prostrou diante de Jesus, caiu de joelho diante de Jesus e falou assim: a minha filha morreu, mas eu sei que se você for lá e pôr as mãos sobre ela, ela vai viver, né? Isso é fé, amado. Isso é fé. Ele viu a filha morta, mas ele chega até Jesus e crê que Jesus, só de tocar, de colocar as mãos sobre ela, ela vai viver, né? E Jesus, vamos estar lendo aqui, né? Impõe as suas mãos sobre ela e ela viverá. Levantou-se Jesus e foi com ele, e também os seus discípulos. Nisso vem uma mulher, olha só, Jesus está indo lá para curar a filha do homem, e no meio da multidão vem uma mulher, 12 anos a vinha sofrendo de uma hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto. Aqui nós vemos da mulher do fluxo do sangue. Essa é uma história bem conhecida, né? Ela veio, tocou no Jesus e ela foi curada, né? Pois dizia a si mesmo: nisso uma mulher de 12 anos sofrendo de hemorragia chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. Aqui nós vemos dois exemplos de fé no mesmo caminhar de Jesus, né? Jesus estava indo lá para curar a menina através da fé daquele homem, né? Do pai da menina, que se prostrou diante de Jesus e disse a ele que se ele tocar nela, ela vai ser curada. Se apenas ele pôr a mão sobre ela, ela vai ser curada. E agora, ele indo para fazer a cura dessa menina, que já tinha morrido, encontra essa mulher que vem e toca nele, né? Aí, ela veio já nessa fé, nesse pensamento. Ela falou assim: eu não preciso nem tocar, eu não preciso chegar nele, ele não precisa falar nada para mim. Se eu tocar na orla do vestido dele, na orla é embaixo, né, mano? Na orla é lá nos pés. Então eu creio que essa mulher chegou lá se arrastando, né? Quem conhece a história dessa mulher sabe, né? O que ela passou para chegar até em Jesus e tocar em Jesus. E ali, quando ela conseguiu tocar, voltando, viu Jesus. Jesus olhou para ela e disse: ânimo, filha, a sua fé a curou. Nós vemos aqui dois exemplos de fé no mesmo texto, né? Na mesma situação. E você vai ver que a mulher, ela veio de lá para cá e falou assim: se eu apenas tocar, ela já veio na certeza, na fé, que se ela tocasse, ela ia ser curada. E aquele homem já veio na fé e na certeza também de que se Jesus apanhasse a mão sobre a filha dele, ela ficaria curada. Então, dois exemplos de fé genuína, né? E ela foi curada assim como ela creu, né? Quando Jesus chega na casa do dirigente da sinagoga,
viu os flautistas, multidão agitando e tal, fazendo aquele barulho, né, na cerimônia lá, que a menina tinha morrido. Jesus olhou e falou assim, não se preocupa não, a menina não morreu ainda não, ela só está dormindo. E todo mundo, né, começou a tirar o sarro de Jesus, começou a rir dele, né, debochar. Falar, esse cara tá louco, a menina tá morta e ele disse que a menina tá dormindo, né? Imagina o que saiu da boca daquele povo ali. Aí Jesus espera a multidão se afastar, né? Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão e ela se levantou, né? Ou seja, a menina foi curada. Ela foi curada através da fé do seu pai, que cegou, se prostrou e declarou a fé dele diante de Jesus. E assim aconteceu, né, amada? Ela foi curada para a glória de Deus, né? Mais uma vez o nome do Senhor foi glorificado. A cura de 2 cegos e de um mudo. 27. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: Que seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente: Cuidem para que ninguém saiba disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado, que não podia falar. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. A multidão ficou admirada e disse: Nunca se viu nada parecido em Israel. Mas os fariseus diziam: É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Amém. Misericórdia. Né? Aí a gente viu que Jesus saiu dali e continuou andando e veio 2 cegos, né? Clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós, né? Era 2 cegos de nascença. Entrando ele na casa dos cegos, se aproximou. Entrando ele na casa, o cego se aproximou. Ele perguntou. Olha que Jesus pergunta para eles: Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse, né, que seja feito segundo a fé que vocês têm. Olha como que Jesus é bem detalhista aqui, né? Jesus curou os 2 cegos de uma vez e falou para eles: seja feito segundo a fé que vocês têm em mim, que sou filho do homem, né? Então, outra vez aqui nós vemos que essas passagens aqui, né, do capítulo 9 de Mateus, ela fala muito da fé, né? A sua fé é a minha e a sua fé que vai fazer diferença, né, nas situações onde nós precisamos da cura e da libertação. É a minha e a sua fé. Não tem como Jesus fazer nada se você não tiver fé, né? Por isso que nós temos que exercitar a nossa fé, para que a nossa fé seja uma fé forte, para que a gente venha a crer a cada dia, né, na obra do Senhor Jesus. E assim nós vamos crendo e crescendo. A sua fé precisa ser trabalhada, né? Aí nós vimos aqui que os 2 cegos, então, eles foram curados, né? Jesus pergunta: vocês creem mesmo que eu posso fazer isso? Eles creram e foram curados. Que seja feito segundo a fé que vocês têm.
e a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente: cuidem para que ninguém saiba disso. Oh, glória. Eles, porém, saíram espalhando a notícia por toda aquela região. Enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado, que não podia falar. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. Tá vendo, amado? Nem toda doença, né, nem toda doença de surdez, de mudez, é de nascença, né? Às vezes os demônios, né? Nós vemos aqui, ó, demônios. Na hora que o demônio foi expulso, ou seja, tinha um demônio de mudez sobre a vida daquele homem. Existe demônio de vários tipos, que trabalham em várias áreas. E esse demônio estava trabalhando, tirando a voz daquele homem, né? Mas quando ele foi expulso, quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. Ou seja, ele não estava falando, não era porque ele era mudo de nascença, era porque havia um demônio segurando a boca dele ali, para ele não falar. Então nós temos que tomar muito cuidado, né, mano? Nem tudo que a gente vê são doenças, ou a gente atribui doenças, mas a maioria das coisas são enfermidades espirituais, e muitas vezes a gente confunde com doença, né? E às vezes não é doença. E quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. A multidão ficou admirada e disse: nunca se viu nada parecido em Israel. Mas os fariseus diziam: olha os fariseus abençoados, oh Jesus. Ali está os fariseus, mestres da lei, né? A gente já cita todo mundo porque eles eram os perseguidores de Jesus. E nós vimos aqui que ele já fala: mas os fariseus diziam: é pelo príncipe de Deus Ebu, ou pelo príncipe dos demônios, né, que eles expulsam os demônios. Esse príncipe do Deus Ebu aqui é uma potestade muito alta no mundo espiritual, né? Ele tem um grande poder no mundo espiritual, por isso que ele está falando que era príncipe dos Deus Ebus, né? Em outras versões ele fala príncipe dos Deus Ebus, né? Ou príncipe dos demônios. Ele é um demônio que tem um poder bem maior do que os outros demônios. Então, os fariseus vai e declara isso, né? Querendo tirar a veracidade ou a visão, né? Das pessoas, do milagre que Jesus estava fazendo, né? Porque à medida que eles viam o milagre, eles iam crendo e continuavam seguindo Jesus. Mas não era isso que os fariseus queriam, né? Poucos são os trabalhadores. 35. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, o Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Amém. Você começou a ler da onde? Tô achando. Nossa, saiu aqui. Poucos são os trabalhadores. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver a multidão, teve compaixão delas, porque estavam aflitas
e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então Jesus se compadeceu, teve compaixão dessas pessoas, né? Então Jesus, por ter compaixão, começou a curá-las, a libertá-las, né? A fazer muitas curas, muitos milagres, né? Livrando as pessoas de muitas doenças. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a colheita. Ou seja, claramente ele está falando para nós clamarmos e orarmos para que Deus possa levantar mais pessoas, para que possa ir pregar o evangelho, para que possa estar levando as boas novas do reino, para que possa estar colhendo, né, vidas, para que venham para a igreja, para que venham conhecer Jesus, para que venham ser libertos, né? Hoje em dia a gente vai muitas vezes comentar a respeito da palavra de Deus e do que Deus faz, e muitos não creem, né? Muitos não acreditam no que Deus faz. Muitos acham que isso são histórias, né? Ou alguns acreditam, mas também não quer compromisso. Infelizmente, está assim, né? Quando nós vamos pregar o evangelho, muitos já conhecem, muitos já sabem, muitos não querem ter compromisso. Infelizmente, nós estamos vivendo nesses dias, né? Que as pessoas não querem ter compromisso com Jesus, não querem se batizar, não querem mudar de vida, né? Infelizmente é assim, são um ou dois que tá aí querendo ser renovados, ser transformados, mas a maioria das pessoas que vêm são as pessoas doentes, né? Os são não querem nem saber de Jesus. Infelizmente, essa é a grande realidade, a grande verdade da nossa realidade. Mas vamos orar, né, amado? Vamos orar e crer, pedir para que Deus envie mais trabalhadores para que muitas vidas sejam alcançadas, né? Porque Jesus, ele está falando aqui que quando nós atingirmos um nível, né? Por isso que a gente tem que vigiar, né? Por isso que a gente tem que chegar no nível onde a gente pode andar aí como Pedro, Tiago e João, fazendo cura, fazendo milagres, fazendo maravilhas, né? Para que as pessoas possam se despertar e crer realmente que Jesus está no meio de nós e que Jesus está fazendo a obra. Porque eu acredito que muitas vezes é pelas obras que eles vão acreditar que Jesus está conosco, né? Nós somos seres humanos e às vezes nem nós mesmos acreditamos, né, amados? Que nós temos poder, que nós temos autoridade. Muitos estão dentro da igreja e não sabem que tem autoridade, que tem poder, que pode exercer, né, a função a qual Jesus colocou nas tuas mãos, na autoridade, mas porque muitas vezes nós não temos compromisso com Deus, muitas vezes nós não temos uma vida diária com Deus, isso nos deixa longe de estar exercendo essa autoridade, porque nós não vamos ter conhecimento nem entendimento para exercer a autoridade a qual nos foi concedida por Deus, e muitas vezes nós ficamos patinando e não saímos do lugar. Então nós temos que orar mesmo para Deus abrir os olhos espirituais da igreja, para abrir os olhos espirituais do povo da igreja, né? Para que o Espírito de Deus possa abrir os olhos espirituais da igreja, para que nós possamos entender e saber que o Senhor está conosco e que nós podemos ir dar a cara a tapa, porque o Senhor é quem vai garantir, amado. Quando você dá a cara a tapa, sabendo que o Senhor está no controle, né? Não vai dar a cara a tapa sem que o Senhor não está no controle. Você pode dar a cara a tapa se o Senhor estiver no controle. Aí você pode dar a cara a tapa. Se o Senhor falar, você vai e faz, e você vai ver o resultado. É curas, milagres e maravilhas, né? Nós não somos nada, não somos ninguém, mas o Senhor, ele faz milagre. Nós cremos num Deus e temos um Deus para apresentar para esse povo, que é um Deus que faz milagre, um Deus que faz cura, um Deus que faz libertação, um Deus que transforma a vida de pessoas. É esse Deus que nós temos que apresentar às pessoas, né? Nós não podemos só ficar também apresentando um Deus de amor, um Deus que abraça, um Deus que está sempre te guardando, um Deus que está sempre te protegendo, te livrando, né? Isso ele faz o tempo todo, amado, né? Isso nós estamos careca de saber. Ele faz isso
o tempo todo conosco, né? Ele sempre nos guarda. Mas a gente tem que aí assumir um compromisso com o Senhor para que nós possamos fazer a obra do Senhor. Amém? Porque a Bíblia fala, né, amado? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. E todos nós temos que estar vigilante mesmo com a obra do Senhor, com aquilo que o Senhor quer, né? Não são só palavras lançadas ao vento, mas são palavras lançadas ao teu coração. Amém? Nós temos que estar sim nos preocupando com vidas, com almas, com aqueles que estão ao nosso derredor, aqueles que estão no meio onde a gente vive. Nós temos que estar preocupados sim, orar sim, clamar sim, para que Deus possa entrar com a intervenção, né? Nós vimos aqui Jesus falando em todo o tempo, ele falou: a tua fé, a tua fé, a tua fé. É a tua fé, amado, é a minha fé que vai fazer a diferença nesse mundo. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Chegamos mais um final de um capítulo 9. Se você tiver alguma dúvida, você liga aí nos comentários aí, você pode perguntar, a gente te responde em nome de Jesus. Amém? Vamos agradecer a Deus e vamos orar e dar a honra e a glória a Deus. Amém? Vamos orar? Acabamos de ler Mateus capítulo 9. Amém? Vamos orar, Bruninha? Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai querido e amado, Pai querido e amado, mais uma vez, eu me prostro o meu espírito diante de Ti, para Te glorificar, para Te exaltar, para dizer a Ti que Tu és tudo para mim. Eu Te amo, eu creio em Ti e eu me prostro diante de Ti. Eu Te agradeço, eu sou grato a Ti pelo meu dia, por tudo que o Senhor fez por mim, por tudo que o Senhor faz por mim e por tudo que o Senhor ainda vai fazer por mim. Pai, muito obrigado. Graças Te dou. Que o Senhor seja exaltado e que o Teu Espírito Santo fale no coração de cada um, de uma forma em que cada um dos meus irmãos venha entender. Porque só o Espírito Santo sabe qual tipo de língua cada um de nós conseguimos entender. Por isso eu peço a Ti, Espírito Santo. Fale com a Tua igreja. Fale com o Teu povo. E que o Espírito de Deus venha resplandecer dentro de nós, trazendo aos nossos olhos a luz, e que todas as trevas seja dissipada em nome de Jesus, e que nós venhamos enxergar além daquilo que nós não enxergamos. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Senhor, desde agora e assim para todos sempre. Amém. Louvado seja Deus. Amém, amados? Paz do Senhor, que Deus esteja te dando uma boa noite de sono. Para você aí no Brasil, um bom dia, que Deus possa estar abençoando você. E que você ore, né, aí no Brasil de manhã, e que você que vai dormir agora ore também antes de dormir, para que Deus possa guardar e que você tenha uma noite maravilhosa, de recuperadora, né, para que a gente possa trabalhar amanhã. E você que está levantando agora, você ora para que o Senhor possa abençoar todo o seu dia e que seja um dia de vitória. Amém? Fiquem com Deus. A Bruninha vai dar um tchau para vocês. Hoje ela tá derrotada, que hoje ela teve umas provas e ela ficou muito tempo acordada. Amém? Beijo no seu coração. Que Deus abençoe sua vida. Grande abraço. A paz do Senhor.